Agora sim, vamos à entrevista importante dessa noite sobre toda essa questão das nossas crises, crise hídrica, crise energética. Vamos escutar então quem entende, quem tem experiência. Gerson Kelman, ex-presidente da ANEEL e da ANA, as agências de água e energia. Boa noite, muito bem-vindo ao Expresso CNN. Mona Lisa falando, me ouve bem? Ouço sim, Mona Lisa. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Muito obrigada por nos atender nessa sexta-feira. Precisamos tanto da sua ajuda para entender melhor essa questão toda. Falava agora há pouco com o Nakagawa que nessa altura do campeonato não dá, né, para culpar apenas São Pedro. Olha, nós temos, parcialmente sim, porque nós temos uma seca que é, como já foi dito, a pior de 91 anos. Ela é muito parecida, um pouquinho pior, da seca que ocorreu na primeira metade da década de 50 do século passado. E, assim, de uma forma simples, você poderia imaginar que o sistema gerador, quer dizer, o conjunto de usinas, deveria estar preparado para a repetição daquele fenômeno lá da década de 50, algo parecido. É o que está acontecendo agora. Só que a situação é semelhante a, digamos, suponha que você vai fazer uma viagem e tem gasolina no tanque do carro que dá exatamente para chegar lá no destino, assim, no último litro. Quer dizer, ou seja, corremos algum risco de que alguma coisa dê errado, que tenha sinal vermelho, que tenha ladeira, que tenha engarrafamento. Enfim, corremos risco, sim. A situação não é confortável, evidentemente, mas a origem principal do problema é de natureza hidrológica, não há como negar. Sim, que é o Nakagawa, claro, participa da entrevista também. Naka, vamos lá, um jogando para o outro para a gente esclarecer esse assunto todo. Por favor, Naka. Bacana, obrigado, Mona. Eu queria ouvir um pouco do senhor sobre o risco dessa viagem com a gasolina no limite. O que pode acontecer a partir de setembro, outubro, quando as curvas de demanda e carga do potencial do sistema se encontrarem? A gente pode ter uma sequência de apagões no Brasil? Pois é, olha, vamos separar aqui os problemas que podem acontecer em duas categorias. Uma categoria é, digamos, você não ter energia. O que significa não ter energia? Você não ter água nos reservatórios, que é o combustível para produzir energia elétrica nas hidrelétricas, ou gás natural para queimar nas termoelétricas, ou óleo, enfim, o combustível. É como se fosse, vai faltar gasolina no tanque do automóvel, essa é uma questão. Esse foi o problema de 2001. Então, nessa situação, quer dizer, quando você não tem suficiente combustível para gerar energia, você tem que diminuir o consumo. E aí não faz muita diferença se a diminuição, qual é o horário, que de hora do dia, se é 3 da tarde, 3 da manhã, quando é que você diminui o consumo, porque, no fundo, você tem que diminuir o consumo médio ao longo do mês. Essa é uma situação energética. A outra situação, que também pode preocupar, é quando você tem um problema de potência. O que é o problema de potência? É quando instantaneamente, digamos, 2 da tarde, em novembro, um dia de muito calor, todo mundo ligou o ar-condicionado, as indústrias funcionando, tudo, enfim, muito consumo de energia, e aí você liga todas as usinas que podem ser ligadas e a capacidade de produção dessas usinas naquele momento é menor do que a demanda. Aí você tem um desequilíbrio e aí tem um apagão, quer dizer, algo não programado que desliga, começa a ter problemas não programados. Então, vamos dizer, energia dá para programar e potência é apagão no sentido que desliga alguma coisa e tal. Ok, como é que estamos em 2021 nessas duas categorias? A principal preocupação é a potência, eventuais apagões que podem surgir lá no final, quando os reservatórios estiverem baixos, em novembro, mais baixos do que agora, já estão baixos. Mas quando estiverem quase vazios, em novembro, eles vão estar quase vazios. Aí, a potência de uma usina hidrelétrica, desculpe então no detalhe, vou só para dizer isso. Imagina. A potência de uma usina hidrelétrica, ela depende de qual é a altura que a água cai. E a altura que a água cai depende do reservatório. Se o reservatório está vazio, a queda é menor. Então, a potência, com a mesma quantidade de água, tem-se potência menor, medida em megawatts. Então, em novembro,
a principal preocupação é de potência, que a gente perca vamos dizer, o controle dessa situação. O ONS fez uma simulação por uma situação em que, digamos, ele chamou de cenário B, em que um cenário em que nós vamos conseguir adicionar térmicas daqui até novembro para equilibrar melhor a questão energética que eu já falo. E ele chegou à conclusão que chega, como eu falei, no fundo do tacho. Quer dizer, em novembro, ele usa toda uma coisa chamada reserva, como se fosse o reserva do tanque, e chega ali em novembro no finalzinho, o que é preocupante. Quer dizer, significa que pode ter eventuais apagões, é uma preocupação. Mas é diferente de racionamento. Agora, qual é a possibilidade de racionamento? Eu estou dizendo que não existe essa possibilidade? Não estou dizendo isso. Pode até, um dos cenários que o ONS é o operador nacional do sistema, né? Um dos cenários que o ONS estudou teria, sim, um problema de falta de energia, como se fosse falta de combustível, em outubro e novembro. Isso é num cenário muito pessimista, num cenário em que todos os esforços que o governo está fazendo para recrutar nova geração e também para diminuir o consumo, tudo fracassa. É o pior cenário. Aí nós teríamos, sim, poderíamos ter um racionamento. Agora, não seria muito profundo, seria da ordem de 5% da carga. Então, quer dizer, a situação não é confortável, mas não é desesperadora. Eu resumo assim, não é confortável, mas não é desesperadora. Eu tenho visto algumas pessoas sugerindo que nós deveríamos começar já um racionamento como foi em 2001, eu penso que não. Eu penso que não é ainda a hora de começar o racionamento, porque a probabilidade de não precisarmos de um racionamento de energia é muito maior do que a probabilidade de que venhamos a ter que fazer racionamento. Então, eu acho que temos uma boa chance de passar raspando, digamos. Passar não confortável, mas raspando. Não, passar raspando já é algo alentador, vamos dizer assim, nesse momento, sem dúvida. Que diferença que faz, então, ouvir quem tem a experiência de fato? Agora, Kelman, quero a sua percepção. Qual é o nível de transparência das informações que nós estamos recebendo das autoridades brasileiras sobre essas crises, a hídrica e a energética? Olha, essas informações que eu estou aqui compartilhando com vocês é resultado da leitura de um relatório que saiu anteontem, eu acho, preparado pelo Operador Nacional do Sistema. Então, assim, do ponto de vista técnico, quem consegue ler um relatório técnico, as informações estão lá, né? Agora, eu percebo na sua pergunta, e eu concordo, que não há nenhum motivo para que não se comunique melhor isso à população, no sentido de pedir que economize, dizer que essa situação que nós estamos vivendo não é só no Brasil, quer dizer, o Chile está passando por um problema parecido, a Califórnia está passando por um problema parecido, não é vergonha, nós temos uma situação, vamos dizer, hidrológica extrema, acontece de vez em quando. Como eu disse, a última vez que aconteceu algo parecido foi há 70 anos atrás, mas enfim, pode acontecer, né? Naka, por favor. Eu queria então ouvir do senhor como é que a gente poderia fazer para tentar criar alguma gordura, se é que é possível, com essa movimentação da demanda, alterar, por exemplo, o funcionamento das empresas, das indústrias, de modo a tentar postergar ou tentar evitar esse pico de energia no meio da tarde que o senhor mencionou. Que tipo de medidas a gente deveria adotar e elas deveriam ser compulsórias? O governo já anunciou que os grandes consumidores de energia, isto é, as grandes indústrias, né, terão um programa de incentivo, quer dizer, para mudar a hora do consumo. Nem toda indústria pode fazer isso, tem algumas que rodam 24 horas. Mas aquelas que puderem, por exemplo, fazer turno de madrugada e não à tarde, deslocar a produção, elas mudam a curva de consumo. Quer dizer, achatam o pico às 2 da tarde, diminuem o pico às 2 da tarde e aumentam de madrugada, que não tem problema nenhum, sob o ponto de vista de potência. Então, a questão da potência, que é a principal, ela pode ser resolvida apenas com remanejamento de horário de uso de energia, sem diminuir o consumo de energia e, portanto, sem diminuir a produção
industrial, ou seja lá o que for. Essa é o principal. Agora, se nós chegarmos em setembro e outubro e a situação se mostrar mais, vou dizer, preocupante, e que aí acontecer aquilo que eu falei, que é uma preocupação com energia, aí, com mais razão ainda, será necessário fazer um programa, eu diria que, no primeiro momento, talvez não precise ser compulsório, pode ser voluntário, porque quem aderir a os consumidores, os grandes consumidores que aderirem a esse movimento de consumo, terão uma recompensa, porque eles, quer dizer, cada megawatt-hora que sair da ponta e for para outro local, economiza todos nós consumidores, porque nós estaríamos usando fontes muito caras para atender esse consumo. Entende? Então, eu acho que nós vamos estar acompanhando, vão ser meses de emoção até novembro. Deus. Por que até novembro? Porque em novembro dá-se a mudança do regime e aí tem um novo período úmido, período de chuva aqui no Sudeste. Então, se espera que a chuva recupere os reservatórios. Isso é uma esperança. Se não acontecer, teremos problemas em 2022. O Kelman, a gente está exausto de tanta emoção. Meu Deus do céu, é um breaking news sem fim, desde o momento 1. Não, o Naka está balançando a cabecinha, mas é um sobressalto atrás do outro. Mas, Kelman, eu queria insistir, claro, você falou que ele fez a leitura ali, então, do relatório do ONS. As pessoas comuns como nós não conseguem fazer a mesma coisa, né? É impossível. Por isso que é tão positivo uma conversa, é tão positiva uma conversa com você. Das sinalizações, eu vou nesse caminho mais uma vez, das sinalizações que nós estamos vendo. Por exemplo, ontem o presidente Bolsonaro pediu para que as pessoas apaguem um ponto de luz em casa. Vimos também o governo falando, né, Naka, me corrija se eu estiver errada, para deixar o ar-condicionado em 24 graus nas repartições públicas. Tem mais alguma outra medida que foi anunciada, Naka? É uma redução do consumo total dos prédios públicos. Exato, né? Que a gente já está passando. Essas sinalizações para a população em geral, que não consegue entender relatório, e se fosse atrás não entenderia, como é que elas são suficientes? Olha, eu não sou um especialista em comunicação, mas eu acho Mas está parecendo que sim, porque o papo está muito reto, então aproveitei a oportunidade. Mas olha, eu penso que é positivo isso, quer dizer, é positivo que todos nós, no nosso cotidiano, tenhamos lembrando que, olha, estamos numa situação complexa e cada um de nós deve economizar energia. Isso é bom, quer dizer, todas as referências são boas, é possível que tenha que se fazer com mais ainda intensidade, quer dizer, com mais uma campanha mais clara, com clareza, com transparência. Eu não acho que está havendo nenhuma opacidade, não. Talvez esteja faltando os profissionais de comunicação, não estou dizendo da imprensa, do próprio governo, fazerem um pouco mais enfim, colocar isso mais em evidência. Mas é bom que o presidente mencione isso e é bom que os prédios públicos, as pessoas comecem Essa própria conversa que a gente está tendo agora já é fruto, né, de uma percepção de que temos um problema, né? Kelman, excelente ter conversado com você, muito claro sempre. Já deixo o convite para uma próxima conversa, porque já que você disse que teremos grandes emoções, podemos ter mais emoções ainda até novembro, então já fica o convite para próximas entrevistas. Muito obrigada, Kelman. Diga! Não, eu ia só acrescentar que algumas coisas ainda precisam ser feitas até do lado da oferta mesmo, porque no passado os reservatórios, parte dos reservatórios, perderam um pouco de água por restrições de nível ou de vazão. Sim, são fenômenos locais que vão precisar ser uma lição que nós vamos tirar desse sufoco atual, e, na minha opinião, deve ser de revisar as restrições à operação das usinas hidrelétricas, que são restrições locais que não veem um impacto sobre a economia do país. Mas é um assunto, já adianto para você, Monalisa, é um assunto para outra conversa. Sim. Kelman, muito obrigada. Bom, se você quiser ficar para comentar, pode ser também, porque como a gente está mostrando aí na nossa tarja de Breaking News, sim, a bandeira vermelha está mantida em patamar 2 para setembro. Vou começar com o Naka e se quiser, Kelman entrar também. Naka, e aí? Pois é, olha, Mona, é interessante porque o comunicado da ANEEL não traz a
atualização do valor que era esperado. Que a expectativa era para a gente ter valor também. Exatamente, era uma atualização desta bandeira vermelha patamar 2. A última sexta-feira do mês, né, Naka? Exato, como prevê ali o calendário da ANEEL. Agora, diante dessa não divulgação ou não atualização desse valor, eu queria ouvir o Kelman, porque esta decisão poderá ainda ser tomada e a gente não corre o risco, como foi mencionada por uma colega na entrevista essa semana do Ministério de Minas e Energia, Anivarte do Estadão, de a gente ter uma situação de pagar a metade do dobro, ou seja, haver, a partir de setembro, um programa de incentivo voluntário aos pequenos consumidores, algum incentivo, algum bônus, ao mesmo tempo em que haja uma majoração muito expressiva da bandeira patamar 2, então acaba sendo elas por elas, não acaba ficando absolutamente zerada essa conta? Kelman, queria ouvir o senhor sobre isso. Pois não, olha, por que tem bandeira 2? Isso foi explicado anteriormente. Você mesmo, Naka, explicou que é porque temos o custo das térmicas que consomem energia, consomem combustível. O combustível tem um custo e, portanto, tem que ser pago. Quem vai pagar isso? Inescapavelmente, quem vai pagar isso são os consumidores. Então, a dúvida, primeiro, eu não tenho dúvida que a bandeira vai ficar até o final, até novembro, porque não tem muita... Nós não vamos ter uma surpresa positiva hidrológica até novembro. Então, na minha expectativa, na minha previsão, a bandeira, as térmicas vão ficar ligadas até final de outubro, novembro, e portanto, o custo está aí. E agora, como é que a gente paga esse custo? E aí, as bandeiras servem, no passado, essa conta era cobrada no ano seguinte. Era muito ruim, porque, digamos, o consumidor estava consumindo uma energia muito cara, mas não sabia. Só ia saber no ano seguinte, quando a conta subia. Então, é melhor que ele saiba no momento que está consumindo. Então, a bandeira serve para pagar o combustível e para sinalizar para o consumidor que a energia está cara, economize sua conta. Agora, não tem jeito, não tem, quer dizer, não tem marciano que vai pagar esse custo. Vamos ser nós, os consumidores, não tem jeito. E pior ainda, a bandeira não vai conseguir pagar todo o custo desse uso do combustível esse ano. Isso vai verter, quer dizer, vai impactar o reajuste tarifário, ou a revisão tarifária do ano que vem. Então, a questão é, digamos, temos um custo, não tem como fugir dele, quem vai pagar somos nós brasileiros, e nós temos que dizer, aí é uma questão de economia, de impacto na economia, impacto na recuperação, para saber como é que você distribui esse custo ao longo do tempo. Mas não tem jeito, quer dizer, quem vai pagar? Somos nós. Mona, se me permite... Claro, Naka. O senhor acha que o fato de não termos um valor na noite dessa sexta-feira é indicação de que há uma disputa política ou pressão política no momento de definição deste valor? Olha, essa é uma questão, vamos dizer, definir, de novo, é uma distribuição no tempo de um custo. Né? É uma distribuição no tempo de um custo que é como se fosse um fluxo de caixa que você tem que ter o mesmo valor presente. Né? Aquele fluxo de caixa tem que ter o mesmo valor presente. Então, e aí, digamos, diferentes atores têm diferentes olhares sobre essa questão. Porque se você cobra tudo de uma vez, no olhar da distribuidora de energia elétrica, ela fica muito preocupada, porque o que vai acontecer? Pode aumentar bruscamente a inadimplência, a população não consegue pagar um aumento muito, muito brusco. Então, e também não se conforma. Então, tem eventos dessa natureza. Então, a questão eu diria que deve ter, sim, divergências. Eu não sei quais são as divergências. Eu já fui diretor-geral da ANEEL, mas já tem isso 13 anos atrás. Então, eu não sei, eu já vivi esses dilemas, né? Mas, felizmente, não tenho mais isso. Felizmente, não tenho mais isso, é ótimo. A sinceridade é tudo nessa vida, Kelman. Porque... Eram anos difíceis. Ser administrador público não é fácil, não é fácil. Sem dúvida. Ô, Kelman, muito obrigada, viu? De verdade. Um prazer. Pelo papo, a gente teve aqui o Breaking News chegando no finalzinho, quando eu te dava tchau, por isso que o tchau foi atrasado um tiquinho, mas muito bom conversar com você. Venha mais, Kelman.